mundo sabe o que está acontecendo lá em Israel. Eu não preciso repetir isso aqui, certo? Mas existem algumas linhas de raciocínio que atestam que o motivo pelo qual tudo que está acontecendo lá está acontecendo não é o motivo divulgado pela mídia tradicional. E eu já tentei falar isso aqui muitas vezes. Nesse vídeo aqui, vocês que me perdoem, mas eu vou ter que falar um pouco em código às vezes. Eu vou ter que fazer rodeios para chegar a um assunto principal, porque eu não posso falar diretamente o que eu preciso falar para vocês. Mas se o vídeo saiu, é um sinal divino. São coisas que não podem ser ditas abertamente, então nós vamos tentando, né? Pra ver se a gente faz o barro acontecer. Existem muitos segredos escondidos ali em Israel. Mais especificamente dentro do perímetro de Jerusalém. Jerusalém é a cidade mais antiga do mundo. Ela já foi habitada por cerca de 6 milênios. A cidade é toda cercada por um muro enorme e é sagrada no judaísmo, no cristianismo e no islã. A Igreja do Santo Sepulcro é o local mais famoso para o cristianismo, porque é ali que Jesus teria sido crucificado e sepultado antes da ressurreição. É nesse local que os templos de Salomão e de Heródoto estão localizados. Porém, existe muita discussão sobre isso. Muitos acreditam que esses dois templos estão escondidos embaixo do Monte do Templo. E encontrar esses dois templos, principalmente o Templo de Salomão, é uma prioridade para o judaísmo, porque ali, dentro desse templo, deve existir a tal da Pedra da Fundação, ou seja, seria o local mais sagrado do mundo para o judaísmo. Por muitos séculos, as pessoas acreditavam que essa pedra era a mesma pedra onde Abraão teria sacrificado Isaac. Pedra essa, inclusive, onde o profeta Mohammed teria ascendido dos céus. Então, essa pedra ficaria abaixo do domo da rocha, que é esse local da imagem que você está vendo agora. O templo foi construído de uma maneira muito precisa para evidenciar essa pedra. A pedra é tão sagrada que o templo foi construído em volta e ela fica em evidência. Além disso, enterrado ali embaixo dessas terras sagradas e sangrentas, deve existir também o tal do Templo de Salomão, que guarda um artefato muito curioso. O artefato em questão é a Arca da Aliança. O livro 12 Tribe Nations, que fala sobre a geometria sagrada envolvendo Israel e todos esses monumentos, ele fala da possível localização desses artefatos baseado em geometria sagrada. E eu recomendo esse livro fortemente para quem gosta de ler sobre esses mistérios ocultistas em específico. Já na Torá, o Santo dos Santos é descrito como sendo um cubo de proporções perfeitas que guardaria a tal da Arca da Aliança. Todo mundo sabe que o local mais sagrado para o Islã é Meca, mais especificamente a Kaaba, que está dentro de Meca. Meca é uma cidade onde somente muçulmanos podem entrar. E a própria palavra Kaaba já significa cubo. Ou seja, o objeto de veneração do Islã é um cubo gigante e preto. A palavra Kabbalah significa conhecimento dentro do misticismo judaico, também é uma referência ao cubo. Já na mitologia grega, Apolo e Ártemis nasceram na pequena ilha de Delos. Na história, os habitantes da ilha de Delos se consultam com um oráculo de Delfai para aprender a se livrarem de uma praga enviada por Apolo. E o oráculo responde a eles que eles deviam dobrar o volume cúbico do altar de Apolo. Mas, gente, que papo é esse? Que assunto é esse? O que o oráculo queria dizer com isso? Bom, o oráculo queria dizer que eles tinham que resolver o problema dificílimo de ser resolvido, que envolve a raiz cúbica de 2, que em matemática é conhecido como o problema de Deliana, que foi resolvido pelo filósofo Arquitas de Tarento. Então, por que os locais mais sagrados do mundo e, por consequência, os mais problemáticos do mundo são simbolizados pelo cubo? Bom, cubo deriva da palavra cúbico. Então, Jerusalém é simbolizada pelo volume de um cubo que é 6/5 elevado ao cubo. Uma proporção exata da relação que existe entre o microcosmo e o macrocosmo. Ou seja, nós estamos falando aqui que a cidade inteira de Jerusalém é representada pelo grande enigma da alquimia, que é a relação do número 6 com o número 5. E não vamos esquecer também que a pedra
pedra preta ou cubo preto também tem relações diretas com o nosso culto, o culto que a nossa sociedade tem a Saturno. Além disso, existe também um livro que relaciona Moisés ao faraó Akenaton. E, gente, só sobre o faraó Akenaton nós temos um verdadeiro dossiê aqui dentro deste canal, porque tudo leva a crer que ele teria reencarnado e no Brasil. Bom, já sabe, vídeo no card e também aqui embaixo na descrição. A maioria dos eventos mais importantes da vida de Jesus Cristo aconteceram dentro de um eixo. Primeiro, Jesus passou o maior tempo ensinando seus discípulos no Monte das Olivas. Jesus então chega a Jerusalém pelos antigos portões do muro da cidade, pela Porta Dourada, conhecida na cultura cristã. Qualquer semelhança da Porta Dourada com a Golden Gate, que fica lá em São Francisco, é mera coincidência. Nunca nem falei isso, hein, gente? Tudo aqui nesse mundo que a gente vive é mera coincidência. Não existe nenhum tipo de ocultismo por trás, não existe nenhum tipo de misticismo e, principalmente, não existe nenhum tipo de sociedade secreta envolvida. Não, é tudo coincidência. Na tradição judaica, esse mesmo portão é o portão onde o Messias entrará em Jerusalém em algum tempo desconhecido no futuro. Ironicamente, Solimão, que era o ex-sultão do Império Otomano, ele selou essa Porta Dourada em 1541, justamente para prevenir a entrada desse Messias do judaísmo. Então percebam, gente, como essa treta é antiga. Desde essa época, então, esse local, o tal portão onde o Messias do judaísmo precisará passar no futuro, ele está sob o comando do Islã. Essa treta entre judeus, muçulmanos e católicos pelo controle ali daquela região acontece desde sempre. O jardim, por exemplo, de Gethsemane, que fica ali em Israel, ele foi o lugar onde Jesus orou na noite antes de sua crucificação. E foi nesse lugar que dizem que ele transpirou gotas de sangue, ou seja, a maioria dos eventos mais importantes para o cristianismo aconteceram em locais alinhados e não, isso não é uma coincidência geográfica. E é agora, nesse exato momento, que toda essa história de Jerusalém nos conecta a um local que você não pode imaginar que essa história chegaria. Essa história toda nos conecta a Winnipeg, no Canadá. É como assim? Sim, Winnipeg, a capital da província de Manitoba, sabe? O arquiteto e historiador Frank Albo descobriu que a sede do poder legislatório de Manitoba é uma reconstrução do Templo de Salomão. Mas não apenas, tá? O lugar é cheio de segredos. Os arquitetos que desenharam esse prédio incluíram símbolos maçônicos que só poderiam ser reconhecidos por outros maçons. E é geralmente assim em toda e qualquer obra assinada pela maçonaria. Se a gente começar a analisar a estrutura desse prédio e de muitos outros prédios do planeta Terra, principalmente os construídos pela maçonaria, nós vamos chegar à exata mesma conclusão, que a maioria deles está dotada de símbolos que representam sempre uma face do ocultismo, ou seja, no caso da réplica do Templo de Salomão, o que eles querem mesmo é tentar replicar os poderes sobrenaturais que existem lá no local do Templo de Salomão.